Unajifanya hunioni, labda mimi John Cena. Ulinifanya mfungwa wako, labda mimi Madiba. Sina plan, sina cash, hata pesa misina. Endo mano nanitreat kama nikuibia. Lakini mimi nimekupenda though. I don't know why you treat me like a criminal. We were just together though. On the same line, why pressing into though? Some man I act rough like John Cena. Some man I get buff like John Cena. Oi, eu sou o Bruno, bem-vindo ao Conversa Essa e eu voltei, pois é, e enfim. Hoje, no dia da gravação, enquanto eu estou gravando isso, é dia da consciência negra. E eu preciso falar umas coisas. Hoje, que é o dia 20 de novembro de 2019, nunca foi tão importante falar sobre consciência negra. E mesmo assim, muito ainda se é falado sobre como não devia ser tão importante, ou como racismo nem é uma coisa, ou como nem existe isso aí, é só vitimismo das pessoas. Sério, eu já ouvi muitos absurdos. Eu já falei antes em outros episódios, eu moro no interior. A gente aqui no Ceará tem uma mentalidade às vezes de que o preconceito não é contra cor, e sim contra classe social. E isso não deixa de ser uma verdade, porque existe muito preconceito de classe social, mas um não anula o outro, que é como as pessoas pensam. O fato de você ter preconceito de classe social não vai anular o fato de acontecer preconceito racial. Eu trabalho na área da educação e é muito louco pensar que eu já vi crianças de, 3, 4 anos fazerem coisas racistas, terem atitudes que vão se mostrar muito racistas. Por exemplo, criança dizendo que não vão pegar na mão do colega porque o colega é preto, ou criança dizendo que o outro colega é feio, ou que cabelo crespo é feio, esse tipo de coisa. Então, mesmo em escola, às vezes parece que as coisas estão num caminho meio que sem volta, porque crianças tão pequenas já estão sendo, enfim, racistas. E tem algumas pessoas que falam, poxa, mas aí onde é que eles aprendem isso? Parece que nasce com eles, não sei o quê. E sério, ninguém nasce racista. Ninguém nasce odiando ninguém. Ninguém nasce aprendendo a criticar e a manipular e a ofender os outros. Isso é uma coisa que se absorve, isso é uma coisa que se aprende. E essa pra mim é uma das maiores verdades hoje em dia. Você aprende a ser racista, você aprende a manipular os outros para beneficiar você, principalmente na sociedade que a gente está vivendo. Se você não entende isso, pensa comigo só no seguinte: existe hoje toda uma ideia para menosprezar certos tipos de pessoas. E quando você pensa, não, mas isso aí, as pessoas inventando história, nem é tanto assim, pois vou te falar um simples exemplo. Lápis cor de pele. O que é um lápis cor de pele? Eu tenho uma história interessante sobre isso, que foi quando eu estava ajudando uma professora numa aula de pintura, e aí as crianças estavam vindo para mim fazer a ponta do lápis de cor, e aí eu estava fazendo a ponta do lápis de cor, e uma das crianças pediu o lápis cor de pele. E aí eu decidi, não, vamos lá, vamos trabalhar isso. Eu peguei e entreguei para a criança um lápis da cor marrom, e ela ficou sem reação, ela ficou tipo, não, esse não é o lápis cor de pele, esse não é o lápis certo, eu quero o lápis certo. E eu, mais uma vez, tentei explicar, não, esse é um lápis cor de pele, esse é um lápis certo, tanto que essa é a cor da minha pele. É a cor da pele de outras pessoas, é a cor da pele dos colegas. E a criança não conseguiu. Ela passou um bom tempo assim olhando pra mim, tentando entender o que eu tava falando. E ela não assimilava essa coisa, porque até aquele momento sempre foi batido e rebatido que aquele era o lápis cor de pele, aquela era a cor da pele de todas as pessoas. E você acha que isso é uma coisa pequena, mas isso é uma das informações que você absorve quando é criança e passa a sistematizar quando você é maior. É a mesma coisa que acontece quando você pensa, por que tem tanto negro morando nas áreas faveladas? Porque assim que começou essa questão do embranquecimento cultural, existiu o embranquecimento cultural. As pessoas, os governantes, eles criaram centros para serem locais da elite, locais bonitos. Então, quando a criação das favelas é uma tentativa de transformar o centro num lugar bonito, um lugar agradável, e aí caro demais, e pessoas que eram pobres e pretas não conseguiam arcar com esse preço, com essa moradia no centro, e eles foram morar cada vez mais longe do centro, criando assim essa cultura de favela, que é o lugar de preto, tá entendendo? E obviamente também é o lugar de pobre, principalmente hoje em dia, que é o que as pessoas estão fazendo. E aí tem todas aquelas discussões, poxa, vamos deixar a favela bonitinha, a favela organizadinha. Por quê? Porque existe sim, e já existiu durante muito tempo, se você pegar o livro do Cortiço, fala um pouco das realidades, onde
o governo decide deixar uma área mais bonita e ele precisa tirar todos os pobres, todos os pretos, todas as pessoas que não vão passar a ideia de riqueza, de elite, de pessoas certas. E essa é a ideia quando você pensa sobre racismo. É você construir ao longo de toda a história, e sim, ao longo de toda a história, que qualquer coisa que não seja branca é errada, é ruim. E aí eu vou dar mais alguns exemplos sobre isso. Como eu falei, na escola já aconteceu algumas coisas que eu fiquei prestando atenção que me deixam realmente chateado e realmente, poxa, as pessoas parecem que não entendem como isso é afetivo. Só para você ter uma ideia, aconteceu de uma professora vir para mim super animada, dizendo que, olha, tive uma grande ideia pra gente comemorar o Dia da Consciência Negra, pra gente falar sobre isso. Que tal se a gente pegar essa figura aqui desse menino, dessa criança, e pedir para as crianças colar alguma coisa no cabelo, por exemplo, uns feijões ou então bombril. Sim, a professora queria colocar as crianças para pintar, para colar no cabelo do retrato do desenho de uma criança o bombril para representar o cabelo dela, o cabelo ruim. E se você tá pensando por algum segundo igual essa professora e não consegue enxergar o que tá de errado nisso, pensa no seguinte: pessoas chamaram durante muito tempo negros de macaco. Então, para comemorar o Dia da Consciência Negra, eu vou pegar as crianças que são pretas e vou pedir para elas imitarem macacos, porque assim eu vou estar comemorando o Dia da Consciência Negra. Não, é claro que eu não vou estar fazendo isso. Por quê? Porque eu tô só reforçando a ideia que já foi usada para discriminar e deteriorar e falar coisas ruins das pessoas. Sei que existe um movimento de você tentar reclamar a sua identidade, mas não é assim que funciona. Se você usar isso principalmente para crianças, você só vai estar ainda mais estigmatizando a ideia do diferente. Essa pessoa é diferente, essa pessoa é bem diferente. Mas tudo bem, não pensa muito sobre isso não. Mas sim, você acabou de determinar que essa pessoa é diferente, principalmente por uma característica como o cabelo. Então você está criando separações e tentando dizer, mas a gente nem pensa muito sobre isso. Mas você acabou de criar isso. A criança nem estava pensando sobre isso até agora, mas agora você deu nome e cara a isso, ela foi e descobriu que existe uma coisa. Parece meio confuso, meio aleatório, mas tem mais algumas coisas que eu preciso comentar sobre isso. Recentemente eu fiz alguns posts na minha rede social do Facebook, bem provocativos, para falar sobre isso, porque eu já falei em outras oportunidades que você pensar um pouco nessa ideia de ser preto, a gente está sendo toda hora ensinado a não dar valor a qualquer coisa que seja preta, qualquer coisa que seja do povo negro. Então quando você pensa, por exemplo, em macumba, em qualquer outra religião alternativa à cristã, você associa logo a algo que não presta. Mas se você for pensar, me descreve uma pessoa da Umbanda ou uma pessoa da macumba, você vai descrever um homem ou mulher negra de roupa branca. Então você está associando uma coisa a outra. Você está associando que macumba é ruim, macumba é coisa do demônio, macumba é magia negra, sei lá. Umbanda é coisa do demônio, Umbanda cultua o demônio, quando na verdade não tem nada a ver. E você transformou essas pessoas em vilões. Você transformou essas figuras em figuras ruins. E é isso que você está fazendo com o tempo. Por quê? Porque essa informação ela vai ser absorvida e vai ser passada para frente. E essa é a grande verdade. As informações são passadas através da história. Se eu não me engano, o racismo, a escravidão, ela só acabou há uns 130 anos. Isso é pouco tempo demais. Então existe sim uma necessidade de retribuição histórica. Porque você imagina o seguinte, eu até tuitei sobre isso recentemente. As pessoas reclamam do politicamente correto, reclamam que hoje em dia qualquer coisa é preconceito, etc, etc. E sim, por que isso está acontecendo hoje? Você tem que ser grato porque isso está acontecendo hoje. Porque há 130 anos, quando os escravos foram libertos, as pessoas ficavam reclamando. Mas acabou os meus escravos, quem é que vai fazer minhas tarefas? Quem é que eu vou bater? Quem é que eu vou estuprar? E aí o que vai acontecer agora? A minha fazenda vai falir. Isso, eu não vou mais ser rico, eu não vou mais ter pessoas em que eu vou mandar, minha casa vai ficar abandonada. Por quê? As pessoas têm essa mentalidade de que as coisas mudaram, então é ruim agora para elas. Você não entende o privilégio que você está tendo. Você não entende que, a partir do momento que, trazendo para hoje em dia, quando você pede para que você não repita mais coisas racistas, é para que essas coisas não se propaguem na história. Então, se hoje em dia existe todo um racismo estrutural com o povo preto, é porque um dia houve a escravidão. Se hoje a gente está combatendo o racismo, principalmente com o que as pessoas chamam de politicamente correto, é para que um dia a gente consiga destruir esse racismo estrutural, essa escravidão que ainda existe
quando você para pensar em todos os preconceitos e de todas as coisas ruins que acontecem, principalmente com o povo preto. Bom, isso foi meio que uma divagação maior que eu tinha que fazer, principalmente para trazer essas questões, porque, sério, todo mundo fica gritando que não existe mais racismo hoje em dia. Recentemente saiu uma notícia de que o número de negros nas universidades aumentou, principalmente no caso das cotas, e existiu uma discussão sobre isso, se os negros estão mesmo mais dentro da universidade ou não. E existe uma verdade sobre isso, que é o seguinte: entrar na universidade, no Brasil principalmente, é uma questão muito difícil, mas não é tão difícil quanto se manter em uma universidade. E essa é a grande questão que a gente não fala tanto a respeito, porque a gente acha que uma vez que a pessoa entrou na universidade é mil maravilhas, e na verdade não é. Dentro da universidade existem diversas pressões de todos os lados, financeira, física, mental. Existem diversas situações que vão testar a pessoa e ela precisa ser sobre-humana para conseguir enfrentar uma graduação. Isso é muito errado, isso não deveria estar acontecendo. Então o fato de hoje em dia terem pretos na universidade não significa que esses pretos estão se formando. Não significa que essas pessoas estão, depois de saindo da universidade, alcançando um trabalho, como é o grande sonho das pessoas. Não significa que as pessoas estão alcançando o respeito que elas merecem. Já conheci pessoas que eu tenho um carinho muito grande e que sim sofreram preconceito. E elas têm dinheiro, e elas têm status, e elas têm cultura, mas continuam sofrendo preconceito. Porque existe uma estrutura de racismo, porque existe um preconceito enraizado na cultura de cada um. Tem aquela velha história de que se você conversar com alguém, descrever um assalto que aconteceu, na cabeça dela, o assaltante vai ser preto. Nunca vai ser um cara branco de olhos azuis. Sabe? Então, existe sim uma figura, essa figura mítica do preto ruim, que foi espalhada. E isso eu tô falando só do preto ruim enquanto homem, porque se você fala da mulher, você ainda tem muita discussão a ser feita aí, principalmente na sexualização da mulher negra. A mulher negra, principalmente nos períodos de escravidão, ela era tida, como eu falei antes, como aquele objeto que ia ser estuprado dentro da casa e tinha que ser botado para trabalhar pelos outros. Várias pinturas foram feitas na época, várias retratações de como era a vida, principalmente da mulher negra, que ela servia para isso, para o entretenimento dos homens brancos e ricos. Então, se você pensar, por exemplo, rapidamente naquela novela da Cor do Pecado, o que significava aquele da Cor do Pecado? Por que era isso? Então tá vindo daí, as pessoas elas passam a acreditar que não existe, que é bobagem, que isso não existe, mas você tá nas pequenas coisas, tá nas coisas que você acumulou ao longo da sua vida e você vai repassando e repassando como se elas não existissem, mas elas estão lá, permanecendo e permanecendo ao longo da história. E a gente precisa mudar isso de alguma forma. E o mês da consciência negra é sim importante, o dia da consciência negra é sim importante, mas ele é a consciência negra para que você desperte, principalmente se você for negro, a sua consciência de cor, a sua consciência para saber quem você é, qual é a sua situação e qual é a situação das pessoas que são como você. E para você que não é negro, o dia da consciência negra é para que você pelo menos tente refletir sobre a história, refletir do que aconteceu e tentar ter responsabilidade social. É claro que as pessoas falam muito sobre essa ideia de que mas aí isso aconteceu há tantos anos, não é culpa minha. Eu nunca fiz nada, não é culpa minha. Ok, você não precisa ter culpa, mas como eu já vi numa entrevista muito interessante até do Emicida em um programa da GNT, se eu não me engano, ele fala o seguinte: você não precisa ter culpa, mas você precisa ter responsabilidade. E ele cita, todo um estudo sobre isso. Mas essa é uma verdade. Você precisa ter responsabilidade social, principalmente para entender o que está acontecendo e entender que esse racismo está acontecendo sim, todo dia, toda hora. Esse ano mesmo teve o caso terrível da menina Agatha, se não me engano, que ela foi morta a tiros. E sério, eu vi uma entrevista também do Emicida falando sobre a situação. E foi uma reflexão bem dura, se você parar para pensar, que é o seguinte: o avô da criança, ele falou em entrevista, tem um vídeo que se espalhou bastante na internet dele falando sobre isso, que ele falava que a menina fazia balé, a menina fazia canto, a menina fazia isso, fazia aquilo outro, frequentava a escola, a menina fez tudo certinho, mas ela foi e morreu, não tinha nem 7 anos de idade.
E o que esse discurso significa? Esse discurso não é um retrato da violência só. Esse discurso não é só um retrato da pobreza. Esse discurso é um retrato do racismo e como ele é injusto e como ele está tão arraigado na sociedade que as pessoas parecem achar que não tem jeito. Mas olha só o que essa pessoa está dizendo. Essa pessoa está dizendo que quando os negros foram libertos, as pessoas disseram: agora basta você trabalhar. E aí você vai ser igual a gente, igual os brancos que tinham dinheiro, que tinham tudo. Se passou 130 anos e o negro é tido automaticamente como pobre, bandido e pessoa errada, pessoa ruim, pessoa que não é boa. Mas, se você for um negro certinho, se você for um negro que vai para a escola, um negro que não machuca ninguém, um negro dócil, etc, 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 aí você pode um dia ser aceito na sociedade comum. E aí quando a pessoa negra vai e faz tudo isso, segue a lei bem bonitinha, faz todos os seus corres bem legaisinhos, o que acontece? A violência chega lá e mata ele antes que ele possa alcançar a tal presença na sociedade. E isso acontece, isso continua acontecendo e isso não para de acontecer. Então a gente precisa refletir sobre o que é essa consciência negra, sobre qual é a situação da classe social, qual é a situação em que a gente está inserido, em que a gente está vivendo, e principalmente tentar ter responsabilidade social, para que a gente não fique repassando ideias erradas e que a gente possa em algum momento conseguir calar as pessoas que estão repetindo ideias hediondas e calar principalmente essa violência que está tirando vidas demais. Desculpa qualquer coisa, encontro vocês na próxima. Muita coisa que não te disseram na escola. See you later. Não é esmola. Experimenta nascer preto na favela pra você ver o que rola com preto e pobre que não aparece na TV. Opressão, humilhação, preconceito, a gente sabe como termina quando começa desse jeito. Desde pequena fazendo corre pra ajudar os pais, cuida de criança, limpa a casa, outras coisas mais. Deu meio-dia, vai pra escola a pé, não tem dinheiro pro busão. Sua mãe usou mais cedo pra correr comprar o pão. E já que tá cansada, quer carona no busão. Mas como é preta, pobre, o motorista grita não. E essa é só a primeira porta que se fecha. Não tem busão, já tá cansada, mas se apressa. Chega na escola, outro portão se fecha. Você demorou, não vai entrar na aula. Senta, espera, já dá uma hora. Espera mais um pouco e entra na segunda aula e vê se não se atrasa de novo, a diretora fala. Chega na sala, agora o sono vai batendo, ela não vai dormir, mas devagarinho ela vai aprendendo que se a passagem é 3,80 e você tem 3 na mão, ela interrompe a professora e diz: então não vai ter pão. E os amigos que riem dela todo dia riem mais, humilham mais. O que você faria? Ela cansou da humilhação e não quer mais escola. E no Natal ela chorou porque não ganhou uma bola. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Agora lá na rua ela é a preta do sovaco fedorento que alisa o cabelo pra se sentir aceita. Mas não adianta nada, todo mundo a rejeita. Agora ela cresceu, quer muito estudar, termina a escola, ainda tem vestibular e a boca seca, nem o cuspe. Vai pagar a faculdade porque preto e pobre não vai pra USP. Foi o que disse a professora que ensinava lá na escola, que todos são iguais e que cota é esmola. Cansada de esmola e sem ir na faculdade, ela ainda acorda cedo e limpa 3 AP no centro da cidade. Experimenta nascer preto pobre na comunidade, você vai ver como são diferentes as oportunidades. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo, não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. São nações escravizadas e culturas assassinadas. É a voz que ecoa do tambor. Chega junto, venha cá. Você também pode lutar e aprender a respeitar, porque o povo preto veio para revolucionar. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Não deixe calar a nossa voz, não. Revolução nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso carro
Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. Nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga. Peito aberto, espadachim do gueto, niga. É peito aberto, espadachim do gueto, niga, samurai. Vamos pro canto onde o relógio para e num silêncio o coração dispara. Vamos reinar igual zumbi, dandará, oh dará, oh dará. Vamos pro canto onde o relógio para e num silêncio o coração dispara, dispara, oh dará, ei, ei, dará, ti, dará, oh dará, ti, dará, oh dará, ti. Existe muita coisa que não te disseram na escola. Cota não é esmola. E nem venha me dizer que isso é vitimismo. Não bota a culpa em mim pra encobrir o seu racismo. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não é esmola. Cota não